A Selic está em 14,5% ao ano. Isso quer dizer que o Tesouro Selic e o CDB do seu banco estão pagando um retorno gordo, sem susto, sem oscilação de preço. E adivinha quem sofreu com isso nos últimos meses? Os fundos imobiliários. Muita gente saiu de FI correndo para renda fixa. Por quê? Porque arriscar se dá para ganhar bem parado. Só que agora o mercado começou a especular outra coisa, um corte de juros no fim de 2026. E se isso acontecer, a conta muda inteira. Hoje eu vou te mostrar como a Selic e os FII se conectam, porque um corte de juros historicamente empurra o preço das cotas para cima, e o que você precisa entender antes de sair correndo atrás de tendência. Deixa a bola rolar. Primeiro, vamos entender por que juros altos é veneno para o preço dos FIIs. Quando a Selic sobe, o governo te paga muito bem só por guardar dinheiro num título público, sem risco de preço, sem vacância, sem inquilino que atrasa. Isso é a taxa livre de risco. E todo outro investimento do mercado compete com ela. Se um FII paga um dividend yield de 10% ao ano mais o Tesouro Selic paga 14,5% sem risco nenhum, para que se arriscar no FII? O dinheiro migra para onde é mais seguro e paga parecido ou mais. Com menos gente comprando FII, o preço da cota cai. E como o yield é calculado em cima do preço, quando o preço cai, o yield sobe sozinho, sem o FII ter melhorado nada, é só matemática. É exatamente esse fenômeno que fez muito FII bom ficar com o yield esticado nos últimos meses. Agora, o que acontece quando o cenário vira? O mercado financeiro não espera o corte de juros acontecer para reagir, ele antecipa. Isso é importante, preço de ativo se move com expectativa, não só com fato consumado. Se os investidores institucionais começam a apostar que o Copom vai cortar a Selic no fim de 2026, eles não esperam a ata da reunião para comprar FII. Eles compram antes, na expectativa, porque sabem que quando a renda fixa ficar menos atrativa, todo mundo vai migrar de volta para os FIIs, e quem comprou primeiro, comprou mais barato. É a mesma lógica de quem entra numa fila antes dela formar. Historicamente, existe uma relação inversa entre Selic e o IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários na bolsa. Quando os juros caem, o IFIX tende a subir, porque o dividendo dos FIIs volta a parecer atrativo perto da renda fixa, e porque o custo de financiamento cai, o que ajuda diretamente os FIIs que têm dívida ou que compram imóvel financiado. Não é uma regra fixa e não é garantia, mercado tem N variáveis, mas é um padrão que se repete em ciclos anteriores de queda de juros no Brasil. Mas presta atenção numa armadilha de raciocínio bem comum aqui, a Selic vai cair, então é só comprar qualquer FII e esperar. Não funciona assim. Primeiro, ninguém sabe o dia exato nem o tamanho do corte, o Copom pode adiar, pode cortar menos que o esperado, pode nem cortar. Projeção de mercado não é fato. Segundo, mesmo se a Selic cair, FII com vacância alta, inquilino ruim ou dívida mal gerida continua sendo um FII ruim, juro baixo não conserta gestão ruim. Terceiro, o timing de comprar na expectativa é jogo de quem acompanha o mercado de perto, tem estômago para oscilação e entende que pode dar errado. Não é uma dica de all-in. Então qual é o caminho sensato? Em vez de tentar acertar o timing exato do corte de juros, o que faz sentido é continuar seguindo os fundamentos de cada FII, vacância, tipo de contrato, qualidade do inquilino, endividamento, independente do cenário de juros. Cenário macro, como Selic subindo ou caindo, é pano de fundo, não é a decisão em si. Quem constrói carteira olhando só para a Selic vive migrando de um lado para o outro toda vez que o Copom se reúne. Quem constrói carteira olhando o fundamento consegue atravessar os dois cenários, juro alto e juro baixo, com mais tranquilidade, porque o que sustenta o dividendo no fim das contas é o imóvel gerando renda, não o humor do mercado. Resumindo, Selic alta comprime o preço dos FIIs porque compete direto com o dividendo deles, Selic caindo tende a fazer o oposto, e o mercado já começa a se mexer antes do corte virar oficial. Mas isso não é convite para sair comprando qualquer coisa apostando na notícia, é contexto para você entender o motivo por trás da oscilação que você já está vendo na sua carteira. Comenta aqui embaixo, você está na renda fixa esperando o corte, ou já migrou para a FI na expectativa? Quero ver os dois lados. Se você quer entender como montar essa análise de FI com mais profundidade, vacância, tipo de contrato, indicadores, o curso FI do Zero está linkado na descrição, com aulas diretas, sem economês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa a bola rolar.